Chega de mais impostos. A gente precisa fazer uma observação antes. Nessa tarde aqui estaremos recebendo o Félix Maradiaga, no palco do Fórum da Liberdade. Porém, como consequência do governo autoritário da Nicarágua, Maradiaga foi impedido de sair do país. Ele tem um breve recado para a gente, contextualizando o motivo de sua falta. Vamos ver. Hola, mi nombre es Félix Maradiaga. Soy el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y ex candidato a la presidencia en las frustradas elecciones primarias en mi país en el año 2021. Esas elecciones fueron frustradas porque los principales candidatos de la oposición contra la dictadura de Daniel Ortega fuimos arrestados arbitrariamente. En mi caso, en una cárcel de máxima seguridad. Durante 611 días estuve en una condición de extremo aislamiento, sin acceso a ningún material de lectura, ni siquiera a una Biblia, que es fundamental para mi fe, tampoco a cartas de mi esposa, de mi familia, a quienes pasé más de 3 años sin poder ver. Tampoco tuve acceso a abogados y el juicio que se dio con acusaciones fabricadas de traición a la patria se llevó prácticamente en secreto dentro de la cárcel sin acceso al público. Fui sentenciado a 13 años de cárcel, pero gracias a una masiva presión internacional y gracias al papel heroico de mi esposa Berta, que durante mi secuestro se convirtió en mi voz, fui excarcelado el año pasado. Al sacarnos de la cárcel junto a otros 221 presos políticos, la dictadura de Ortega nos quitó la nacionalidad nicaragüense y nos dejó en condición de apatridia. Además nos confiscó nuestros bienes personales. Así que hoy vivo en Estados Unidos como apátrida, desde donde sigo impulsando mis mejores esfuerzos para ejercer presión internacional contra la dictadura. Sin embargo, al quitarme la nacionalidad, la dictadura ha hecho un daño grande en mi capacidad de poder viajar por el mundo. Y es por esa razón que con mucho pesar no puedo estar con ustedes físicamente en el Foro de la Libertad. Pero desde la distancia quiero compartir mi admiración a cada persona que está dando la batalla por las ideas de la libertad en un mundo cada vez más confundido, con una brújula ética moral distorsionada. Así que el caso de Nicaragua es solo un ejemplo extremo de un problema global más grande, que es el auge de la ola iliberal y de autocracia que le está robando la dignidad individual a las personas en el mundo. En mi país, esa dictadura ha forzado al exilio a casi el 15% de la población. Ha cerrado más de 26 universidades, 3.400 ONGs, entre ellas think tanks y organizaciones intelectuales, gremiales, humanitarias, organizaciones internacionales también. Pero la dictadura desde el año 2015 viene haciendo esto. Por ejemplo, ha llevado a la cárcel a más de 2.700 nicaragüenses, de los cuales aún 121 de ellos siguen en las cárceles. Además, ha lanzado una persecución religiosa que ha hecho de Nicaragua uno de los países con los mayores índices de persecución religiosa, a la par de Irán y de Corea del Norte. Pero lamentablemente aún hay miembros de la izquierda en el mundo que con mucha ignorancia o por otras razones apoyan al régimen de Ortega. Y es por esa razón que antes de despedirme quiero pedir a cada uno de ustedes que nos ayudemos mutuamente en esta lucha global por las ideas de la libertad. Esta no es una lucha que podemos hacer solos. Aquellos que tenemos una brújula bien calibrada, que sabemos el verdadero norte de nuestros principios, en los cuales la libertad individual es un factor vital de toda sociedad civilizada y pacífica. El caso de Nicaragua es una prueba de fuego para esos valores occidentales. Así que me despido con la esperanza de que esta fraternidad de liberales, estas redes, nos puedan ayudar a que juntos defendamos la libertad en cada país del mundo donde está amenazada. Bom, a gente lembra que nós temos fones de tradução, esses fones estão disponíveis aqui na entrada da plenária. Vamos então para um assunto tão fundamental na nossa sociedade. A carga tributária reflete a complexidade de fazer negócios.
Os impostos são uma forma coercitiva de arrecadação da riqueza gerada pelos cidadãos e empresas. Para demonstrar o que acontece quando diminuímos o tamanho do Estado ao impedir o aumento de impostos, recebemos hoje aqui Grover Norquist. Grover é presidente do Americans for Tax Reform, um grupo de defesa dos pagadores de impostos fundado por ele em 1985. A pedido do presidente Reagan, Norquist também preside a reunião de quarta-feira, um encontro semanal em Washington, D.C., iniciado em 1993. Ele é formado pela Universidade de Harvard e também autor de 4 livros e contribui para a American Spectator Magazine. Grover? Hello, Brazil. Olá, Brasil. Sou Grover Norquist, eu sou presidente da Americans for Tax Reform. Nós apresentamos para todos os candidatos para posições de governo com um único juramento por escrito. E nós pedimos para o candidato assinar que ele ou ela vai se opor e votar contra todos os esforços de aumentar impostos. Não é que nós não confiamos neles, mas isso é datado e nós pedimos 2 testemunhas. Tiramos uma foto e colocamos na internet. Nós fizemos progresso real em transformar o Partido Republicano moderno no partido que não vai aumentar os seus impostos. Um candidato republicano talvez decepcione você de várias maneiras diferentes, talvez ele invada pequenos países que você não sabe pronunciar o nome, mas ele ou ela não vai aumentar os seus impostos. Você pode entrar bêbado na cabine de votação e saber que você está seguro se você votar pela pessoa com o R do lado do nome. Isso foi um impulso enorme para o Partido Republicano moderno e, se nós pudermos, esse é o juramento em inglês. Uma das coisas importantes sobre esse juramento de proteção ao pagador de impostos é que ele é curto. É uma frase. Não há palavras capciosas, não há palavras que não sejam claras no seu significado. Ou você faz ou não faz. Ou vota ou não vota para um aumento de impostos. Também é bem moderado. Não estamos insistindo em cortar impostos em 70% ou 50%. O comprometimento é em não aumentar os impostos. Em outras situações ou outros dias, nós vamos pressionar para cortar impostos. E com esse juramento, os cortes de impostos são vitórias mais permanentes, porque é difícil de aumentar o imposto após ele ser cortado. Esse gráfico mostra a história americana. Do lado esquerdo, o lado azul, em 1932 até o presente. Cada linha são 2 anos de história americana, de 1932 até hoje. Vocês vão notar que por 62 anos, até aquela linha amarela, por 62 anos, os republicanos ganharam o controle da Câmara e o Senado, a parte de cima, a Câmara embaixo, o Senado em cima, 2 vezes. 2 anos com Truman e 2 anos com Eisenhower. No resto do tempo, tivemos um estado de um partido nos Estados Unidos da América. Presidentes não dirigem o país. Toda a Constituição foi projetada para evitar um rei. Os presidentes podem vetar projetos de lei. E então, o Congresso Democrático vai pesar
ou esperar até que o Eisenhower saia, e então eles fazem o que eles querem. E se o Nixon disser vencer a presidência, ele pode desacelerar as coisas, mas quando ele sai, os democratas aprovam o que eles querem. Então, por 62 anos, os republicanos tiveram o controle do Congresso em apenas 4 anos. Aquela linha amarela é quando 96% dos candidatos republicanos e incumbentes assinaram o juramento de nunca elevar impostos, e desde então eles mantiveram esse juramento e agora eles vencem o controle do Congresso metade das vezes. Somos competitivos. Nós, ano após ano, conseguimos controlar o Congresso e frequentemente a presidência. E então você consegue mudar o país. Eu foco em impostos porque eu acredito que quando eu tinha 13 anos e a professora numa escola governamental, escola pública que eu frequentava, dizia que eleições não importam, ninguém sabe quem é o seu deputado estadual, as pessoas nem sabem quem é o seu congressista. E eu pensei que havia uma grande quantidade de verdade nisso, muitas pessoas não sabem. Mas, se o Partido Republicano pudesse se denominar como o partido que não vai aumentar os seus impostos, você não precisaria saber o nome do seu representante, seu deputado ou congressista, apenas o seu partido. Quando eu tinha 13 anos, poucas pessoas estavam dispostas a ouvir o que eu pensava sobre política. Com o tempo, entretanto, nós conseguimos trazer perante políticos americanos a ideia do juramento de proteção ao pagador de impostos. E os americanos, para a reforma tributária, Americans for Tax Reform, o grupo que eu dirijo, foi criado por Ronald Reagan. Foi criado de forma independente da Casa Branca e foi meu papel fazer campanha por uma reforma tributária. Havia muitas mudanças, mas era um corte de impostos, e isso reduziu os impostos em 2 alíquotas de 15% e 27%. Isso foi um corte significativo para todos os americanos e reduziu as nossas alíquotas para serem competitivas no mundo. Eu queria falar sobre por que taxação ao invés de outra questão, porque existem muitas questões de governo que as pessoas eleitas têm que assumir uma posição sobre muitas diferentes posições. Mas se você pensar em quem participa em partidos políticos de centro-direita, como o Partido Republicano, quem senta ao redor da mesa quando decisões são tomadas? A quem os eleitos escutam? Eu argumentaria que todos ao redor da mesa republicana querem uma coisa. Numa questão que move o voto, a decisão sobre como votar, nem todas as questões, mas na decisão que decide o voto, o que eles querem do governo é ser deixado em paz. Apenas me deixe em paz. Você pode perguntar ao redor da mesa, aos pagadores de impostos, baixem meus impostos, me deixem em paz. Homens e mulheres de negócios, não regule a minha empresa até a falência, me deixe em paz. As várias comunidades de fé nos Estados Unidos, os protestantes, evangélicos, católicos conservadores, judeus ortodoxos, muçulmanos, tudo o que eles querem é ser deixados em paz. Nos deixe em paz para praticar a nossa fé. Eles não pedem ao governo para escolher o certo. Eles não pedem subsídios.
Eles apenas querem ser deixados em paz. Por 18 anos, eu servi no Conselho de Administração da Associação Nacional de Rifles, NRA, National Rifle Association, e nós fizemos campanha em defesa da segunda emenda. A segunda emenda é a que diz que o povo americano pode se armar e o governo não pode interferir com a sua habilidade de se defender e de se armar. Nós vencemos um caso nos tribunais recentemente, muito importante sobre isso. Esses eleitores que votaram sobre a segunda emenda, eles são 5 milhões de membros da NRA, são 22 milhões de americanos com uma licença para carregar uma arma de forma oculta em qualquer lugar que eles vão, concealed carry. Existem 27 estados que não requerem uma licença. Você pode carregar uma arma se você quiser, oculta. A maioria dos estados permitem carregar a arma de forma visível. Se puderem ver, tudo bem. A menos que você tenha uma licença, que é fácil de obter. As pessoas querem ser deixadas em paz. Liberdade de educação, a habilidade de fazer homeschooling, ensinar as crianças em casa. É ilegal na maioria dos estados, nos Estados Unidos, desde 86. Você vai para a cadeia, é ilegal. Agora, 3, talvez 5 milhões de americanos são ensinados em casa, recebem educação em casa. Eles vão lutar fortemente por esse direito. Você não pode tirar isso deles. Eles fazem parte de uma coalizão que deseja ser deixada em paz. Eu dei esses exemplos da experiência americana, mas pensem no Brasil, quais são as coisas que o governo faz que realmente irrita as pessoas e que fariam as pessoas agir para lembrar de votar, e encorajar outros a votar e compartilhar informação e de se tornar parte de um movimento político. Uma coalição de nos deixe em paz. É uma coalição de baixa manutenção. Não há conflito sobre questões que decidem o voto, porque a pessoa que quer ganhar dinheiro todo dia olha para o outro lado da mesa para a pessoa que quer ir para a igreja todo dia, e não me incomoda. Não é o que eu faço, ele não faz o que eu faço, nós não estamos em conflito. Nós vivemos vidas diferentes. E os dois olham para o outro cara que quer brincar com as suas armas o dia inteiro, e ele diz, ok, não é o que nós fazemos com o nosso tempo. Nem todos têm que votar para no seu candidato pela mesma razão. Nem todos têm que pertencer ao seu partido pela mesma razão, exceto que existe uma grande questão de ser deixado em paz, exceto por essa questão. Isso te ajuda a achar novos eleitores, certo? Se você está buscando pessoas que querem ser deixadas em paz, leiam os jornais para encontrar quem são as pessoas que o governo está prejudicando e fale com eles. Me perguntaram, quando a Hillary Clinton estava no norte do estado de Nova York, concorrendo ao Senado em 2000, ela estava fazendo um tour de listening, de escuta, porque ela conversava com as pessoas no norte de Nova York, e senão ela não ganharia a eleição, mas como ela estava ouvindo sem falar nada, eles acharam que ela era ótima. A Hillary disse, o que os progressistas na América precisam é de uma reunião como Grover faz em Washington, e eu presido uma reunião de 100 pessoas, nós sentamos ao redor de uma mesa, toda essa coalizão de nos deixe em paz e líderes, e 30 pessoas apresentam por 3 minutos. Então, continuamos. Então, todos sabem o que os outros estão fazendo. Nós sempre estamos encontrando novas pessoas para entrar na nossa coalizão. E quando a imprensa disse o que você acha da ideia de que talvez a esquerda teria uma coalizão, uma reunião de coalizão, eu disse, bem,
quem participaria dessa coalizão? Bom, você teria os chefes de sindicatos, as cidades, grandes cidades, os funcionários do governo, pessoas que recebem segurança social, seguro-desemprego, pessoas que ganham centenas de milhares de dólares por ano, administrando isso, garantindo que eles não consigam empregos e se tornem republicanos. Todos os grupos woke variados que querem nos dizer como ter nossas vidas, pois são melhores do que nós. A razão pela qual a questão de imposto é tão importante é que o centro-direito se dá bem, pois não estamos em conflito e nós desejamos uma sociedade aberta e livre para nós e para outros. A esquerda senta na mesa e é como aquela cena do filme onde o ladrão de banco acabou o assalto a banco e voltaram para sua casa e estão contando dinheiro, um para você, uma para você, uma para você, uma para você. E desde que tenha dinheiro que o governo pode dar para manter seus constituintes felizes e votando, a esquerda está feliz. Mas, se essa pilha de dinheiro começa a diminuir no centro da mesa, se o governo não tem dinheiro suficiente para pagar todos os interesses da esquerda para mantê-los felizes, então as pessoas ao redor da mesa começam a se olhar um pouco mais como a penúltima cena nos filmes do Lifeboat, onde pessoas estão num bote salva-vidas e não tem comida para todo mundo. Agora os amigos da esquerda têm que decidir quem eles vão jogar para o mar ou quem eles vão ter que comer. Se não alimentarmos o dinheiro dos impostos, vão morder o cara sentado ao lado, vão afastar da mesa alguém que é caro para que esses recursos vão para eles. Se dissermos que não tem mais novos impostos e falar isso a sério, a esquerda não vai ter dinheiro suficiente para manter todos seus constituintes, sua estrutura política em pé, vão começar a brigar, vão afastar alguns da mesa e na próxima eleição vão ter menos deles. E alguém que sai de um governo estatal ou pensão e recebe e passa a ter um trabalho real, é muito provável que vai se tornar um republicano. Nós queremos que eles afastem as pessoas do pote de ouro, pois está encolhendo, pois eles estão disponíveis como eleitores para nós. A esquerda não é composta de amigos e aliados. É composta de parasitas concorrentes. Eles comem uns aos outros se não alimentá-los o dinheiro do imposto. Eu criei a ideia da proteção do pagador de imposto para o Partido Republicano como o partido que não subiria ou elevaria impostos, pois eu pensei como a Coca-Cola faz a marca ou trabalha a marca do seu produto. Eles tornam fácil comprar a Coca-Cola. Tem a mesma aparência, você sabe o que vem ali dentro, são os mesmos ingredientes, o mesmo produto, o mesmo gosto. E é muito fácil de ir para a loja e comprar uma. Você não precisa ler o rótulo. Você não precisa perguntar ao proprietário, o dono da loja, posso provar isso e ver se quero comprar? Você sabe o que é. Tem uma certeza sobre o que está ali. Contudo, se você chegar em casa e você está bebendo sua Coca-Cola, e você olha para baixo, agora que você bebeu 2/3 da Coca-Cola, agora já se foi 2/3, foram 2/3, e você nota no que sobrou da sua Coca-Cola, existe
uma cabeça de rato, você começa a se perguntar se você vai beber todo o resto da garrafa. Provavelmente vai tirar fotos disso, mostrar aos seus amigos. Essa Coca-Cola agora tem um grande problema, porque você danificou a reputação da Coca-Cola. Oficiais, políticos eleitos republicanos que votam para o tax lights são ratos são cabeça de rato em uma garrafa de Coca-Cola. Eles causam dano para todo o resto. Isso mantém a disciplina, pois todos entendem isso. O juramento em si, o pledge, não muda de ano para ano. É simples, é uma frase, sem palavras complicadas. É radical para a esquerda, porque supostamente os tubarões nadam para ficar vivos. Nossos amigos da esquerda precisam de guerra e dinheiro para o partido avançar, para manter avançando. E a razão pela qual isso tem funcionado para nós é que em 1982, o presidente Reagan foi enganado para $3 de impostos para cada aumento de $1 de impostos, e o aumento de imposto era verdade, não cortaram, não houve cortes, piorou os gastos. Quando Bush chegou, em 1982, o Reagan foi enganado para fazer um aumento de impostos. Em 88, tinha pessoas suficientes para dar o pledge, e o Bush concorreu para a presidência. Ele ganhou do Bob Dole, que se recusou a fazer a promessa, o pledge, em televisão, em New Hampshire. Os outros republicanos disseram, o senador Dole: você está ganhando a eleição atualmente, você está na frente nas pesquisas, nós assinamos o juramento que não íamos aumentar imposto e você não assinou. Você vai assinar? E eles empurraram para ele. Ele reagiu como um vampiro que alguém jogou uma cruz. Foi uma expressão horrível, e ele perdeu a primária e perdeu a eleição. Bush foi adiante e ficou 14 pontos atrás de Dukakis, e na eleição, na convenção, ele disse: os democratas vão vir e pedir um aumento de impostos e vou dizer não. Vão voltar e perguntar de novo e dizer não. Vão perguntar novamente e vou dizer. Vocês já acham que ouviram isso? Leia preste atenção na minha boca. Não, sem impostos novos. Ele ganhou a eleição 8 pontos. Ele perdia por 14 pontos. Ele prometeu não subir impostos, não aumentar impostos, e ele ganhou por 8. Próximo ano, 1990, disseram para ele aumentar impostos, corte de gastos. Ele aumentou os impostos, ele não cortou os gastos, as despesas subiram mais do que planejado do que antes. Então, as despesas subiram e os impostos pioraram, e o Bush houve o colapso da União Soviética sem muito sangue. O homem que tirou o Iraque do Kuwait e não ficou para a geração e ver o resto das coisas. Ele governou bem com um problema. Ele mentiu para chegar no cargo, quebrou promessa e atiraram ele do escritório para um Zé Ninguém do Arkansas. É por isso que em 1994, 96% dos republicanos disseram: eu entendi. Faça promessa na primária, faça promessa, vença a eleição geral, mantenha a promessa, seja reeleito, parte 3. E a vida de ninguém é um desperdício total. Algumas pessoas são exemplos ruins, e o George Walker Bush serviu como um exemplo ruim.
Nós assumimos essa promessa para nível nacional, presidentes, senadores, membros do Congresso, governadores, legisladores estaduais, e estamos começando a trabalhar com prefeitos, o conselho da cidade e conselho escolar. Independente da liderança, as pessoas pegam e aceitam, mas acredito que nos próximos anos, não apenas federal e estadual, mas também local. No Reino Unido, o Tory tem 40 membros que fizeram a promessa de não aumentar impostos com a objeção do primeiro-ministro, cuja atenção conseguiram. Nesse ponto, teremos mais metade dos Tories no Reino Unido na próxima eleição e o primeiro-ministro vai fazer a promessa também. O nosso amigo Milei, na Argentina, assinou a promessa. Vocês viram o programa de TV que ele ficava pulando, está lutando contra a promessa. E a Reforma Argentina é uma organização, dá para ele a promessa, ele assina na TV, pulando, e anuncia: se eu quebrar essa promessa, vou cortar o meu braço fora. Agora, a gente não adicionou isso à promessa nos Estados Unidos ainda, mas estamos pensando a respeito. Mas a vitória do Milei ajudou bastante e o pessoal no Paraguai mostrou interesse em fazer a promessa lá também. Algumas armadilhas para observar. A esquerda vai voltar constantemente a dizer, você sabe, democratas ou homens e mulheres da esquerda são para os impostos, como adolescentes são na dança do colégio. Ficam fazendo a mesma pergunta de diferentes maneiras. A nossa tarefa é dizer não, não, não. Não, não, sim, não funciona. O que eles nos ofereceram, eles disseram, bom, dessa vez vamos ter impostos nos ricos, e assim tem 3 democratas venceram a eleição assim para presidente. Clinton, pessoas de impostos, só quem ganha mais de 150 mil dólares ao ano, o resto não se preocupe. Assim que ele foi eleito, ele tentou aumentar os impostos da eletricidade, que todos pagam. Então, Obama, eu só vou subir impostos para quem ganhar mais de 250 mil dólares ao ano. Primeiro aumento de impostos, cigarros. A média da receita do fumante, 50 mil dólares. E ele adicionou 8 impostos. Obama tinha 8 impostos para o Obamacare na classe média. E aí nós temos o Biden. O pessoal de imposto está ganhando mais do que 400 mil. Eles ficam aumentando o número. Ninguém, a não ser 3, 4 pessoas, vão ter o aumento de imposto. 400 mil. E imediatamente ele tentou aumentar o imposto da energia, eletricidade e outros impostos que afetam as pessoas de baixa renda diretamente. Políticos que dizem que só vão apenas cobrar impostos dos ricos não terminaram a frase. Eles só vão cobrar impostos dos ricos primeiro e depois todo o resto. Pense no aumento de impostos que foram impostos no Brasil. O imposto federal foi incluído, o nosso imposto federal dos Estados Unidos em 1917 foi incluso no 7%. Você tinha que ganhar $1 milhão nos dólares de hoje para pagar 7%. Agora a taxa mínima é mais alta do que 7%. Eles começam fazendo imposto sobre os ricos
E nós só vamos cobrar impostos de corporações. Eles começam com isso. A notícia boa nos Estados Unidos, nós vemos que se você cobrar imposto de uma empresa, vai aumentar o preço, então o cliente paga o preço. Eles não pagam salários menores porque eles não podem. 7% em salário é o que a empresa paga. Se você pega $1.000 deles, adiciona 700 em mão de obra. E, finalmente, investidores que investiram na empresa podem ver que ela vale menos, foi taxada, e metade dos americanos estão com 401k na bolsa. Você pode dizer que vai cobrar imposto de corporações, mas só tem consumidores, no fim das contas, como consumidores e quem paga imposto. Como trabalhadores e pessoas que investem nas empresas, eles dizem, é uma emergência, nós podemos fazer isso, é uma emergência. E, finalmente, vamos substituir esse imposto com outro imposto. Em Nova Jersey, não gostavam do imposto de propriedade. Disseram, sabe o que vamos fazer? Vamos adicionar um imposto de vendas para reduzir esse imposto de propriedade alta. Depois eles tinham os dois impostos alguns anos depois. Então, era um imposto sobre receita. Começaram com o de propriedade, que era alto demais. Adicionaram o imposto de vendas e tudo era alto demais. E adicionaram o imposto. Agora eles têm 3 impostos agora. E se você tem um problema que te incomoda, engolindo 2 outros problemas, você não vai ficar pior. Parasitas e impostos. Como estou de tempo? Ambos, parasitas e impostos, são horríveis. Alguém pode me dizer quanto tempo eu tenho? Getting conflicting signals on time. Let me just close. Eu queria encerrar sugerindo que a proteção, essa promessa da proteção do pagador de imposto está dando ao partido é uma proteção para as pessoas que querem estar com o seu partido e torna muito fácil para as pessoas de todos os backgrounds dizerem eu vou votar para o partido, e o candidato que não vai aumentar impostos tem ajudado muito nos Estados Unidos, nos 50 estados, elegeu muitas pessoas que não teríamos eleito de outra forma. Eu adoraria trabalhar com vocês, ver como podemos criar algo do tipo aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Grover. Bom, vamos chamar agora ao palco Luan Esperandil e o Juan Carlos Arruda, do ranking dos políticos, que trazem aqui a proposta para a carta Taxpayer Protection Pledge. Luan e Juan, palco é de vocês. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quero aqui, em nome do ranking dos políticos, agradecer o convite de estarmos aqui, a Fernanda Ritter, em nome do Fórum da Liberdade, cumprimentar o nosso governador e sempre eterno senador, deputado federal Ronaldo Caiado, deputado Marcel Van Hatten, em nome do Congresso Nacional, que bem avaliamos aí ao longo dos anos. Quero cumprimentar também nosso diretor de operações, Luan Esperandil, meu amigo e irmão, em nome do ranking dos políticos. Bom, senhoras e senhores, falando um pouco desse manifesto que o Grover, it's a great pleasure to stay here with you, my new friend, Grover, que nós faremos aqui no Brasil. Bom, queria contar antes um pouquinho a história do ranking dos políticos, brevemente, né? E aqui eu convido vocês a fazermos uma rápida viagem ao passado, ao longínquo ano de 2010. 2010 foi o ano em que Avatar estava no auge, filme do James Cameron. Foi o ano em que o Brasil saiu tímido da Copa da África do Sul, enquanto a Shakira cantava Waka Waka. Ao mesmo tempo, não imaginaríamos o vexame que viria à frente com o 7-1. Era um ano de esperança no Brasil, era o ano em que os campeões nacionais lidavam com a economia nacional, um ano em que o Brasil preconizava já a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Bom, além disso, o Grêmio se sagrou campeão do Gauchão. Então, saudações aí
aos gremistas. Para além disso, pessoal, foi um ano de suma importância, e aqui eu quero fazer uma pergunta e gostaria que vocês se manifestassem, levantassem a mão. Quem aqui já tinha idade para votar em 2010? Levante a mão, por favor. Temos uma plateia até jovem aqui, mas 2010 foi o ano em que Dilma Rousseff se sagrou presidente da República, vencendo José Serra nas eleições. Bom, o cenário era de otimismo, mas um ano depois a catástrofe começava, né? Nós tínhamos ali um início do sinal da falência do nosso Estado brasileiro, sinais máximos da corrupção endêmica, sinal de um Estado perdulário. Era um sinal de que o Brasil já começava a dar problemas e mais à frente a gente viria onde isso iria desembocar. No ano de 2011, ontem nós tivemos aqui o Alexandre Ostrowiecki no palco principal, e o Alexandre falou um pouco da gênese do ranking dos políticos, mas ele não contou essa história. No ano de 2011, o Alexandre estava prestes a inaugurar uma de suas fábricas e, prestes a inaugurar, teve os equipamentos da fábrica plenamente roubados. A polícia local não teve condições de ir atrás. O Alexandre observou naturalmente que havia uma falência do Estado brasileiro. E ali ele saiu do sofá e foi, de fato, para a ação política e prática, né? Junto ao seu sócio, então, Renato Feder, eles decidiram observar, então, um poder que andava escamoteado. O brasileiro, na época, olhava muito mais para a eleição da presidência da República, mas o brasileiro não olhava para as eleições do Congresso Nacional. E foi no Congresso Nacional que eles encontraram a chance e a chama de ver a mudança no Brasil. Afinal de contas, é o Congresso Nacional que vota as leis, é o Congresso Nacional que fiscaliza o Poder Executivo, é o Congresso Nacional o detentor da chave do cofre do orçamento. E como foi a decisão que eles tomaram? Foi justamente colocar os parlamentares como se fosse numa escola, avaliando objetivamente, com critérios objetivos, não subjetivos, o parlamento brasileiro, observando como os parlamentares votam, se os parlamentares têm problema na justiça e como os parlamentares gastam os seus recursos públicos. Assim, então, nascia o ranking dos políticos. O ranking é uma ferramenta de monitoramento 24/7, funciona 24 horas por dia, observando sempre a atuação dos nossos 594 parlamentares. Bom, o ranking começou como um site, um portal. Foi crescendo, crescendo, hoje é uma grande instituição. Na verdade, hoje, quando falamos do ranking dos políticos, nós nos subdividimos em duas categorias. Nós temos o braço de educação cívica, mostrando para a população brasileira nas redes sociais, são quase 5 milhões de seguidores aí nas redes, e convido a quem não segue a seguir agora o ranking dos políticos nas redes, porque nós temos um papel de mostrar para a população brasileira o que se passa dentro do Congresso Nacional. E, para além disso, nós temos o braço interno, lidando diariamente com os parlamentares, orientando eles a como lidarem dentro do Congresso Nacional, dialogando com absolutamente todos os 594 parlamentares, sem preconceito de bandeira, sem preconceito partidário acima de tudo. E ao final do ano, nós buscamos premiar e valorizar aqueles parlamentares que se destacam, aqueles parlamentares que foram bem diante da legislatura, diante do nosso quadro de avaliação do ranking dos políticos. E, não obstante a isso, um dado muito importante que eu vos trago é que 74% dos nossos melhores parlamentares, dos parlamentares que se destacam dentro do ranking dos políticos, foram reeleitos em 2022. Em 2018, essa taxa foi de 72%, 72%, portanto, se reelegeram. Nós subimos 2 pontos na última eleição, que não foi uma eleição da dita renovação política. Eu falei um pouco da parte boa, da parte, contextualizei a parte interessante, a parte legal, mas eu vou chamar agora o nosso diretor de operações, o Luan Esperandil, para falar a parte ruim. Essa parte eu deixo com ele. Boa tarde, Porto Alegre. É uma grande honra estar aqui em um evento, em um palco que há não tanto tempo assim eu só assisti pelo YouTube. A gente teve outras pessoas que passaram aqui e seguiram essa mesma linha, e eu acredito que, simbolicamente, isso mostra muito do grande impacto que esse Fórum de Ideias tem para a sociedade brasileira. Então, gostaria de agradecer todos os patrocinadores, todos os associados do IEE e todos os parceiros que dedicaram tempo, recursos e dinheiro para a gente estar aqui hoje. Muito bem, como o Juan disse, a parte ruim ficou comigo.
Eu não sei se entre os patrocinadores do evento tem o Prozac, mas acho que as palavras que eu vou usar aqui, infelizmente, não me dão nenhum tipo de orgulho como brasileiro. Mas, fazendo referência ao livro que deu a origem, o tema do fórum de hoje, muitas vezes a gente sente que, diante de tantas distorções e absurdos que a gente tem dentro do nosso país, parece que boa parte dos brasileiros consomem a soma. E, por isso, a gente tem tanta negligência diante de determinadas situações que ocorrem, que eu vou começar a expor um pouco a partir de agora. Um ponto importante: não tem um foro melhor para falar sobre a taxação de impostos do que Porto Alegre, porque a primeira iniciativa da sociedade civil organizada aqui no Brasil, o primeiro evento de tax-free que a gente teve no Brasil foi em 2004, aqui em Porto Alegre, pelo Instituto Liberdade, o antigo Instituto Liberal de Porto Alegre. Então, por isso, a gente, em convite que recebemos do IEE, a gente está lançando um manifesto aqui hoje. Eu vou trazer aqui alguns dados, alguns talvez mais conhecidos, outros nem tanto. Felizmente, a gente está no dia 5 de abril e todos os esforços e todo o valor que foi agregado à sociedade dos presentes aqui foi para alimentar a máquina. E a nossa liberdade, ela vai chegar somente daqui quase 2 meses. E o que a casta, que é beneficiada pelo pagamento de impostos, diz? Ela fala que a carga tributária no Brasil não é tão alta assim. Ela fala simplesmente que outros países pagam muito mais impostos. Vocês estão reclamando de barriga cheia, 147 dias. A França são quase 200. A Dinamarca, a Suécia, a Itália, outros países pagam muito mais impostos do que o Brasil. Isso é quase como comparar coisas que não podem ser comparadas. É quase como comparar a capacidade de gestão, com todo o respeito, de Dilma Rousseff com o do Elon Musk. São coisas que não dá para comparar. Quando a gente faz uma comparação justa e compara o país com outras nações do BRICS, outros países de renda média e exportadores de commodities, somente Rússia, Cuba e Argentina pagam mais impostos do que o Brasil. Isso não é normal. Mas isso não é suficiente também. Se a gente pega e olha a última década, somente teve 1 ano que as contas do governo ficaram no azul. E esse ano, mais uma vez, elas vão ficar no vermelho. Como até mesmo ontem nós vimos o Mansueto Almeida discorrendo. Só que a casta quer mais. Então, é preciso de mais grandes ideias. Somente no ano passado, nós temos uma conjuntura em que medidas provisórias foram feitas para taxar de imediato. Mesmo que depois algumas delas foram rejeitadas pelo Congresso, elas geraram um efeito pelos 120 dias, e nós pagamos mais impostos. Foi assim com a medida provisória do CARF, foi assim com a taxação de exportação de produtos derivados do petróleo, por exemplo, e os impostos simplesmente aumentaram de um dia para o outro. Só que não parou por aí. Nós tivemos a taxação de fundos exclusivos, a taxação de offshores, tentaram acabar com o juros sobre capital próprio, mudaram, por medida provisória, as regras da subvenção de investimentos, mas não daqui para frente. Mudaram o passado para, dentro da tradição brasileira, seguir aquele ditado de que no Brasil até o passado é incerto. Só que não acabou por aí. Em breve, a gente vai ter mais uma tentativa de tributação da renda. A gente já paga a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, a gente já paga a CSLL, que é uma distorção que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e agora eles vão tentar taxar também os dividendos. A máquina, ela precisa ser alimentada. E a popularidade caiu. E a gente sabe que quando a popularidade cai em um governo, vêm as grandes ideias e pacotes de maldades também, que no longo prazo geram prejuízo.
já que a gente já paga muito imposto, como que fica na balança? O Brasil dizem que é o país do futebol. A gente só ganhou a Copa 5 vezes, mas a gente já ganhou o campeonato de país que tem a pior retorno de impostos do mundo 12 vezes consecutivas. E a gente vai ganhar de novo esse ano. Isso não é normal. E a pergunta que eu queria deixar aqui é: quando que isso vai parar? Quando que vai chegar a hora dos brasileiros se libertarem da soma e simplesmente dizer: chega de mais impostos, governo? Obrigado. (147) Esse é o número de dias por ano que o brasileiro trabalha para o Estado. Até 1994, o financiamento da máquina pública era por meio da inflação. Com o Plano Real, o imposto inflacionário deu lugar aos mais de 90 impostos que temos hoje. Os impostos alimentam não só os serviços públicos e o auxílio à população, mas infelizmente também privilégios de uma casta que está longe de serem os mais pobres. Há 12 anos, o retorno da carga tributária no Brasil é o pior entre 30 nações analisadas, segundo o IRBIS, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Em vez de se tornar investimentos em áreas essenciais, o dinheiro retirado do bolso do trabalhador está sendo desperdiçado, e o governo quer mais. É hora de dizer chega aos sacrifícios do cidadão em prol de um Estado que falha em promover o básico. Convocamos todos os brasileiros a se unirem a nós neste manifesto contra a carga tributária abusiva. Chega de pagar a conta. Assine o manifesto e envie uma mensagem clara aos políticos. O povo não aguenta mais. Bom, senhoras e senhores, fica o convite a qualquer membro da sociedade civil que assine esse manifesto e, da mesma forma, nós, enquanto ranking dos políticos, faremos a entrega oficial aos 594 gabinetes dentro do Congresso Nacional para que os nossos parlamentares também assinem esse mesmo manifesto. É hora de enfrentarmos de maneira firme aqueles que são pusilânimes, e aqui eu faço referência, ontem eu descobri o que é pusilânime com o nosso ministro Marco Aurélio, então quem não descobriu, pesquise no Google, é muito importante. Mas, brincadeiras à parte, minha gente, é um momento muito sério, é um momento, de fato, que a gente não aguenta mais esse gigante Estado brasileiro que cada vez mais nos pressiona. E, de uma maneira muito eficiente, nós tivemos duas vozes que ecoaram e toparam serem os primeiros signatários desse manifesto, e eu gostaria de convidá-los para esse ato, tanto o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, em nome do Congresso Nacional, ser o primeiro signatário dessa carta, e da mesma forma, em nome do governo do Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado aqui ao palco.